Bom, nesta videoaula vamos resolver um exercício de trocador de calor pela metodologia LMTD. Bom, aqui nós temos no caso óleo dentro do tubo e água na região anular. Aqui nós temos os dados da vazão mássica do óleo e vazão mássica da água, tá? Quilogramas por segundo. A temperatura de entrada, no caso, óleo dentro do tubo e água na região anular. Então, temperatura do óleo na entrada 80, temperatura do óleo na saída, queremos resfriar de 80 para 70. E nós dispomos de uma água a 20 graus Celsius. Bom, esse trocador está em contracorrente. Nós temos o diâmetro interno e externo do tubo, no caso. Aqui nós temos as propriedades do fluido quente, que no caso é o óleo, CP, a viscosidade, a condutividade e o número de Prandtl, que é uma constante. Pega essa na tabela. E aqui estão as propriedades do fluido frio, que no caso é a água. Bom, o primeiro passo seria calcular a carga térmica do trocador. Bom, a carga térmica do trocador de calor, a gente pode utilizar a equação clássica, MCP ΔT. Bom, como nós já temos aqui a vazão do óleo, nós temos o CP do óleo, a temperatura de entrada e saída, então nós temos a carga térmica aqui, 40.489 Joule. Então essa é a carga térmica, watts, tá? Desculpa, watts. Bom, a partir da carga térmica eu posso determinar a outra temperatura que está faltando para calcular o MTD. Então você com a carga térmica e você levando nesta equação aqui, que é Q igual a MCP ΔT para outra corrente, como a carga térmica é a mesma, considerando o trocador de abaixo, você tem a vazão da água, tem as propriedades do CP da água, tem uma temperatura, você calcula outra temperatura. Então a temperatura da água de saída vai ser 24. Então ela entra a 20, ela vai sair a 24. No caso o óleo vai entrar a 80, vai sair a 70. Bom, calculada a carga térmica, a gente calcula o LMTD. LMTD é aquela expressão que nós conhecemos, que está aqui para facilitar. Nós temos o θ2 e o θ1. Bom, no caso do LMTD, dado por essa expressão aqui, nós precisamos calcular o numerador e denominador, no caso o θ1, que é a diferença da temperatura TQ2 menos TF2, menos TQ1 menos TF1. Só ver lá na fórmula. Bom, e o LMTD, no caso, deu 52,74, ou seja, nós temos as quatro temperaturas. As quatro temperaturas aqui, né, foram dadas duas temperaturas, calculamos a terceira, LMTD. Bom, o próximo passo, então já temos o LMTD e já temos a carga térmica. Bom, agora vamos calcular no escoamento interno. Escoamento interno, primeiro passo, calcular o número de Reynolds do escoamento. O número de Reynolds é calculado pela fórmula clássica. 4 vezes vazão máxima, π, diâmetro interno, viscosidade. Bom, todos esses dados nós temos o número de Reynolds que é maior do que 2.300. Então o regime é turbulento. No caso, o nosso regime é turbulento. Bom, então turbulento, nós vamos pegar a correlação para turbulento. Bom, uma correlação clássica usada na literatura é esta equação aqui de Janelinski. Bom, que é a função do fator de atrito, do número de Reynolds, que eu já calculei, do número de Prandtl. Então, vou calcular o número de o fator de atrito pela equação de Colebrook, o F1 aqui. Esse Colebrook você calcula assim. Você precisa uma equação não linear, que você precisa ter no teu disco lá rígido, no caso, já essa função, essa function lá, ok. Depois a gente vê isso com detalhes. Então você entra com o número de Reynolds e com a rugosidade equivalente, que é a rugosidade pelo diâmetro. Então você simplesmente escreve Colebrook igual o Reynolds que você calculou, no caso foi esse valor aqui, e a rugosidade que nós já está acomodado. Pronto, está aí o fator de atrito calculado pela equação de Colebrook. Calculado isso, a gente calcula o número de Nusselt, porque você já tem tudo que você precisa. Bom, porque o regime foi turbulento, então vou para a correlação para turbulento. Calculando o número de Nusselt, nós temos esse valor aqui. Claro, usou o número de Reynolds, ou o F calculado, que é a fator de atrito, o número de Prandtl. Toda vez que você calcula Nusselt, tem o valor de H. Então eu posso determinar o valor de H. No caso, o valor de H é calculado pela definição do número de Nusselt, que é HD sobre K. No caso, o H interno deu este valor aqui. Então, é o Nusselt que você calculou, a condutividade do fluido e o diâmetro interno. Então está aqui o valor
do coeficiente de transferência de calor interno. Ah, mas se caso o escoamento fosse laminar e não turbulento, então, ou se o tubo fosse liso, você poderia usar uma outra correlação, só ver lá no resumo, no caso para tubo liso está aqui o fator de atrito, e calcularia aqui pela mesma correlação o número de nus. Se o escoamento fosse laminar, menor que 2.300, é uma constante, no caso você pode usar igual esse valor aqui. Bom, então esse foi o procedimento para calcular o H interno. Vamos repetir o mesmo procedimento na região anular. Primeiro passo é calcular o Reynolds na região anular, que é da água, F de fluido frio. Então nós temos 4 vezes a vazão da água foi dado. No caso do diâmetro, você vai entrar com diâmetro externo mais diâmetro interno. Dá uma observada lá que quando for na região anular, substituir por diâmetro hidráulico, que é a diferença do diâmetro externo menos interno, mas na fórmula de Reynolds aparece isso aqui. Fica como exercício proposto. Então, calculando de Reynolds, ficou maior do que 4 do que 2.300. Também regime turbulento. Então, o procedimento será o mesmo. Você tem a rugosidade, que é um dado. No lugar do diâmetro, vai usar diâmetro hidráulico. Aqui a rugosidade é equivalente, que é a rugosidade pelo diâmetro hidráulico. Calculamos Colebrook, no caso. Tá? Calculamos Colebrook, no caso, que é dado por essa expressão aqui. Tá? Pela mesma expressão lá que você precisa ter uma função lá no teu disco rígido MATLAB, que você entra com a rugosidade, com o de Reynolds e a rugosidade equivalente. Pronto, nós temos aqui, tirar aqui o pulso, vai aparecer. Pronto, está aqui o fator de atrito para região anular. Você pode usar essa correlação aqui na região anular. Você pode usar, por exemplo, aqui eu estou usando uma outra correlação, a equação de ditos em Boether, essa equação aqui. Você poderia usar também a equação de Colebrook, sem nenhum problema, para calcular o número de nus. Então você vai lá e calcula o número de nus que deu este valor aqui. Observa que na região interna nós usamos a equação de Colebrook, e na região anular nós usamos outra correlação de ditos em Boether. Bom, há várias correlações, você precisa ver só a validade dela referente ao fluido e referente a algumas condições, como comprimento da tubulação, diâmetro. Você vai ver lá na correlação isso que a gente está chamando a atenção. Bom, uma vez que você tem o núcleo da região anular, você calcula então o H da região anular, pela definição de núcleo. Sempre, né? Porque núcleo HD sobre K, no lugar de diâmetro hidráulico, pronto. Está aqui o H externo. Com o H externo, você calcula o que? O coeficiente global de transferência de calor. Nesse caso, o coeficiente global de transferência de calor, a gente não está levando em conta a resistência condutiva ou a condutividade do tubo interno, no caso da região anular. É desprezível. E se você fizer essa conta, você vai ver que grande parte do coeficiente de calor está embutido na convecção. Bom, aí nós temos o coeficiente global. Então nós já temos a taxa calculada, nós já temos o coeficiente global, temos o LMTD, o que sobra? A área. Então, aplicar essa equação clássica para calcular a área. A área Q igual a UA delta T. Escrevendo a área como 2πL, então sobrou essa equação aqui para calcular o comprimento trocador de calor, que é a taxa, carga térmica, dividido por isso aqui tudo. O que você calculou, coeficiente global, 3 diâmetro interno, LMTD. Então nós temos um comprimento de 111 metros. Bom, aqui nós finalizamos a primeira parte, onde foi mostrado o procedimento para o cálculo do comprimento do trocador de calor, resultando no valor de 111 metros. Claro, esse trocador é um comprimento grande, mas no caso ele vai ser detalhado, vai ser colocado numa matriz tubular, mas a princípio esse é o projeto básico. Então você precisa calcular a carga térmica, você precisa calcular o LMTD, claro, as 4 temperaturas, normalmente você vai ter 3, aí você parte para calcular o coeficiente global, vai para a região interna, escoamento anular. Precisa inicialmente calcular o regime de escoamento, o número de Reynolds, para escolher a correlação. A partir da correlação, verificar se o tubo é liso ou rugoso e aplicar a correlação específica. Bom, espero que vocês tenham gostado.